tranquila, com toda piedade e respeito. Pode se assentar com a graça do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos mais uma vez diante de uma palavra poderosa. Palavra esta, a palavra de Deus. Sabemos nós que Deus, quando Ele fez o mundo, a Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Tudo Deus disse: haja luz, e houve luz, haja o firmamento. Tudo Deus Ele criou pelo poder da palavra. Mas eu e você, Deus Ele criou com as próprias mãos. E eu entendo que assim como você, quando compra algo em uma loja que foi fabricado um dia por uma empresa, uma indústria, você percebe-se até mesmo o próprio automóvel, até um veículo, tudo que você compra, que foi fabricado por mãos humanas, o que vem dentro daquela caixa? Vem o produto e vem um manual de instrução, não é? Esse aqui é o manual das nossas vidas, amém? Nós fomos criados por um Deus Todo-Poderoso, que nos colocou nessa terra, mas Ele deixou aqui um manual. E por que é bom seguir as instruções daquele manual? Porque de repente, se você não fizer da forma que está ali, o que vai acontecer? Você perde até a garantia, não é isso? Um produto mal usado, o que vai acontecer? Ele vai estragar muito rápido. Assim também somos nós. Neste manual aqui, tem aqui para nós coisas maravilhosas, a forma certa, correta, que nós devemos andar nessa terra, para que nós venhamos ter vida e vida em abundância, para que nós venhamos viver debaixo de bênção e não de maldição. Deuteronômio 28 vai dizer: se você ouvir e obedecer tudo que está aqui, as bênçãos do Senhor vão te seguir. Amém? Então, nós estamos aqui agora diante de uma carta na qual o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e ele vai falar a respeito aqui da oração, da súplica, da oração, das intercessões e ações de graça. Esse conjunto misturado, quem carrega e pratica os quatro, já anda mais que vencedor em Cristo Jesus na face dessa terra. Agora nós temos que entender que súplica é uma coisa, oração é outra coisa, intercessão é outra coisa, e ação de graças é outra coisa. A palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecer a minha palavra. Eu não posso simplesmente ler a Bíblia por ler. Eu tenho que examinar, eu tenho que procurar entender o que realmente a palavra de Deus ela está dizendo para nós. E nós estamos aqui diante de uma orientação do apóstolo Paulo para o seu servo aqui, Timóteo. E ele começa dizendo: olha, Timóteo, antes de tudo, ore. Antes de tudo, faça súplicas. Antes de tudo, interceda. Antes de tudo, haja com ações de graça. Porque fazendo assim, Timóteo, em favor dos homens, em favor de quem está ao teu redor, pela sua própria vida, verso 2, em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Meus irmãos, eu começo a observar algo, e através desta minha observação, porque diante de fatos não há argumento, eu começo a ter uma conjectura, uma observação no mundo na qual nós vivemos, que a igreja, ela está suplicando pouco,
ela está orando pouco, ela está intercedendo pouco e está também tendo pouco ações de graça. Porque a maior prova disso tudo é nós olharmos para um lado, sabendo que a palavra de Deus está se cumprindo, amém, isso é fato, mas nós olharmos para um lado e vermos como as coisas estão andando, e cada dia que passa se estreita mais. Pessoas que outrora eram homens e mulheres de oração, de busca, e hoje são pessoas que mandam mensagem para nós, entram em contato pedindo oração. Por isso Deus já estava falando aqui através do Espírito Santo desde o início a respeito do primeiro amor. Meus irmãos, a oração ela é algo tremendo. A oração é algo maravilhoso. A oração é a forma que temos de chegar ao céu estando na terra. Vou repetir isso aqui. A oração é a forma que nós temos de chegar aos céus, de tocar os céus estando aqui na terra. Quantos querem um dia encontrar com o Senhor Jesus, declarar como foi ministrado aqui: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos? Quantos querem um dia aqui, aleluia, ir para os céus e encontrar ali com Davi, com Timóteo, com Paulo, com Abraão, com Silas? Quantos querem um dia ir para o céu e ver ali Moisés, e ver ali Elias, Eliseu? Todos querem ou não querem? Só que há um preço a ser pago. E este preço tem por sobrenome perseverança. Eu coloquei aqui alguns tópicos aqui. A oração é a causa, ministério é consequência. Só existe vida cristã se houver oração. De Gênesis a Apocalipse fala de oração. Em Mateus, Marcos e Lucas, o ministério de Jesus foi pautado na oração. Até Jesus orou. Até Jesus orou. Para mim preparar o sermão aqui desta noite, quantas das vezes pessoas, com toda a humildade, às vezes chegam e falam assim: nossa, que palavra abençoada, que livro você lê, como você prepara o sermão, como que você faz? O primeiro tópico é oração. A primeira coisa é orar. É orar e pedir ao Espírito Santo para que direcione a palavra. Não vai adiantar eu tentar pegar um tema, pegar às vezes um estudo de um outro pregador para tentar trazer aqui aquilo que Deus usou e falou com aquele pregador. Agora o que eu quero é que Deus me use segundo, conforme eu querer a vontade dEle, diante daquilo que Ele tem para essa noite e para o público dessa noite. Antes de tudo, ore, mas também não é orar só dentro da igreja. Temos que ter uma vida de oração. Porque tem pessoas que às vezes, os fariseus faziam muito isso. Ficavam em pé de frente às sinagogas, levantavam as mãos, oravam em voz alta, para que todos viam lá que eles oravam. Não é orar só dentro da igreja, é orar também dentro de casa, é orar dirigindo o veículo, é orar tomando banho, é orar fazendo comida, é orar, meu irmão, é orar, até estudando. Tem como, pastor Fábio? Tem, porque eu tenho certeza que antes de fazer uma prova, a primeira pessoa que você vai lembrar é de Deus. Deus me ajuda aqui, porque a oração é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. A.W. Tozer, uma certa vez, ele estava em determinado lugar e perguntaram para um pregador que estava ali: o que é mais importante, a oração ou a palavra? O que é mais importante, eu orar ou eu estudar a palavra? E aquele pastor, com muita sabedoria, respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? Então a oração e a palavra andam juntos.
Foi por isso que Jesus, ele deixou no livro de Mateus nos ensinando a oração do Pai Nosso. Então a oração, ela traz à existência aquilo que ainda não existe. Só que o interessante aqui que Deus falou no meu coração é que o apóstolo Paulo, quando ele dá esta instrução, este conselho a Timóteo, ele vai dizer: olha, Timóteo, para que vocês vivam uma vida tranquila, uma vida mansa, vocês vão ter que fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por reis, pelos governantes, por aqueles que estão à sua volta. Vocês vão ter que orar para que haja essa vida tranquila. E meus irmãos, quantas das vezes hoje a nossa correria é tão grande que às vezes nós vamos orar e nós começamos orando para nós mesmos. Nós oramos 90% para nós e depois o restinho que sobra a gente lembra de outras pessoas. Pelo amor de Deus, me olha com essa carinha de que você ora primeiro para todo mundo, depois para você. Não, nós não podemos ser hipócritas. Eu sei que você ora primeiro é para você e depois você vai orar pelos outros. Mas eu quero trazer nessa noite aqui uma palavra para que nós venhamos entender, primeiramente, o que é a súplica. O que é você suplicar a Deus? A suplicar a Deus começa a entrar para a oração, mas a súplica, ela é diferente. Quando você suplica a Deus, você está pedindo insistentemente, em humildade, desesperada. Quando você faz uma súplica a Deus, você está se humilhando diante do Senhor pela misericórdia dEle. Uma oração desse tipo, Babi, coloca aqui para mim, por gentileza, Salmos de número 102. Davi, ele suplicou ao Senhor Deus, e a súplica de Davi, Salmo de número 102, conseguiu? Glória ao Senhor Jesus. Travou, então vamos aqui. Salmos de número 102. Davi, ele faz uma súplica ao Senhor, dizendo assim: olha, ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá depressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como um passarinho solitário nos telhados. Quem está percebendo essa oração? Uma oração, ele se humilhando diante do Senhor, pedindo misericórdia, falando: Deus, eu não sou nada diante do Senhor, tenha misericórdia da minha vida. É uma oração de humilhação, é uma oração na qual você tem um temor, e naquela oração você faz ela se colocando de uma forma totalmente dependente de Deus, ao ponto assim: se o Senhor não ouvir essa minha súplica, ninguém vai resolver o meu problema. Ó Deus, aquele problema que eu estou na minha saúde, se o Senhor não resolver este problema, ninguém mais vai resolver. Hoje eu vi um vídeo de uma entrevista de uma jovem, que ela, com 17 anos de idade, e aquele entrevistado disse para ela, depois de conversar muito com ela, ele disse para ela: olha, agora eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão assistindo esse vídeo agora. Que mensagem você deixaria diante deste câncer que você está enfrentando, que já é um caso terminal e não tem mais jeito?
E ali aquela jovem de 17 anos, ela começa a dizer, chorando, eu só queria pedir a todos que vivam o que eu não vivi, que aproveitem na presença de Deus o que eu não vou poder aproveitar, que ame os seus filhos que eu não vou poder ter, que honre o seu pai e honre a sua mãe, porque eu vou estar indo, mas que fique esta lembrança de mim. Quantos estão entendendo isso aqui? Quando você começa a ver os comentários, você começa a ver algumas pessoas cheias de fé dizendo, mas cadê a fé dessa moça? E aí é que eu digo para os irmãos, você ter fé para o outro é muito fácil. Agora, quando o problema é com você, e a resposta não precisou nem ela dar, porque esse vídeo foi em 2017, porque tem pessoas que é assim, né? Acabam de ver uma coisa, não pesquisa nada, é aquilo que eu estou dizendo, não pesquisa nada, nem quer saber o que está acontecendo. Foi em 2017, nós estamos em 2024, até hoje essa jovem está viva. Deus ainda está sustentando ela. Para quem os médicos disseram 3 meses, já deu mais de 6 anos. Para a glória do nosso Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Então, meus irmãos, a súplica é isso, é você entrar e falar, Deus, eu estou numa situação que é só o Senhor para me ajudar, é só o Senhor para ter misericórdia da minha vida. Foi igual quando Davi ali, ele suplicou a Deus, depois que ele pecou, ele disse, Deus, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo, porque isso é tudo que eu tenho na minha vida. Então isso é suplicar, isso é você suplicar a Deus. Agora, o que é a oração? A oração é uma aproximação da pessoa a Deus, por meio de palavras ou de pensamentos, em particular ou em público, incluindo confissão, adoração. Você consegue orar a Deus louvando e adorando a Ele. A oração, como eu sempre digo aqui, ela demonstra o seu nível de intimidade, de contato que você tem com Deus. Eu estou pregando aqui para quem um dia não era salvo, para quem um dia aceitou a Jesus, mas trupicou, deu uns escorregão. Tem essas pessoas aqui ou é só o pastor Fábio? Tem essas pessoas aqui que já tropeçou, já escorregou, já pecou contra o Senhor, depois de estar firme? Tem aqui ou é só eu? E quantos aqui já perceberam que quando a gente erra, a gente tropeça? Ah, meu irmão, e para depois ir falar com Deus? Quem está vindo agora, ele ajuda a pregar. E depois para você orar a Deus, dá uma vergonha, não dá? Aleluia, dá uma vergonha, e você nem sabe por onde você começa a oração, mas você vai vencendo aquela barreira, porque você começa a lembrar, o próprio Espírito ele traz à sua memória a esperança de que você pertence ao Deus Todo-Poderoso, que ainda que caia, não ficará prostrado, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que te toma pela tua mão e te coloca de pé. Então, a oração, Mateus 6,6, diz, mas quando fortes orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e fala com Deus, que te vê em secreto, e publicamente Ele te recompensará. Por que entrar no quarto e fechar a porta? Porque você vai ter mais liberdade. Até hoje eu tenho um costume, quando eu entro no meu quarto para fechar a porta para orar, me acompanha comigo um fundo musical. Lá no condomínio Andrade, todo mundo sabe a hora que eu estou orando, porque o fundo musical corta na alta. E lá eu vou orando, eu vou clamando, eu vou buscando a presença de Deus, porque eu nunca vou esquecer do dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Não foi um culto como esse, que às vezes você está entregando o que você está sentindo, e você tenta passar, e você tenta
lançar isso para a igreja. E para você ainda não pecar, você nem abre os olhos, porque se olhar os olhos vai ver irmão sentado, olhando para o ventilador, girando de um lado para o outro. Aí vai olhar para o outro lado, tem irmão abrindo boca. Não. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu estava com tanta fome, tanta sede de Deus, que eu coloquei apenas um hino de adoração, e através daquele cântico, o fogo dos céus desceu naquele quarto. Eu fui batizado com o Espírito Santo, comecei a falar em línguas, as lágrimas desceram, a glória de Deus desceu sobre a minha vida, o poder de Deus se manifestou na minha vida, e a partir daquele dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. Então, quando eu olho para um culto como esse de hoje, com uma abertura, com uma oração tão forte qual foi, louvores como esses aqui, uma palavra como essa que está te orientando a você, que só vai sair daqui hoje sem resposta, só vai sair daqui hoje fraco, só vai sair daqui hoje da forma que entrou, se quiser, porque nessa noite o Espírito de Deus está te ensinando. Você que de repente está sendo tocado agora, sabe de uma coisa, eu estou precisando é suplicar mais a Deus. Sabe de uma coisa, eu estou precisando é orar mais. Engraçado, eu vinha na igreja e orava na hora da abertura, mas quer dizer que há uma importância, presta atenção nisso aqui é uma chave, meus irmãos. Tudo que está na palavra de Deus é além daquilo que você possa pedir, pensar ou imaginar. Carrega isso na sua vida, os detalhes que estão na palavra de Deus. Se a Bíblia está nos orientando a orar, e de repente você entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com Deus em secreto, experimente fazer isso. Além de você orar no ônibus, além de você orar no banheiro tomando banho, experimente fazer da forma que Deus manda. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Essa semana, no sábado passado, eu e Ricardo, nós enchemos essa caçamba que está ali. Daqui a pouco ela está com 3 andares de altura, né, irmã Leni? Porque o homem está demorando a buscar. E aí, eu vim na segunda-feira, e depois eu entrei aqui na igreja. Todas as oportunidades que eu tenho, eu venho aqui, eu oro e clamo a Deus nessa igreja. E eu saio andando de banco em banco, de banco em banco, de banco em banco, colocando as minhas mãos nessas paredes e clamando e orando ao Deus que eu sirvo. Meus irmãos, Deus é tão tremendo, tão maravilhoso. E eu falei com a pastora Elídia, através de um telefonema que nós tivemos, falei para minha esposa, como Deus é maravilhoso, como Deus responde oração. A única coisa que eu posso fazer nessa noite é entregar o que eu estou vivendo, porque seria muito fácil aqui eu pegar alguns conhecimentos de teologia, de tipologia bíblica, algumas coisas, encantar vocês, mas eu prefiro continuar na simplicidade aqui e pregar aquilo que eu vivo, aquilo que eu contemplo com os meus olhos, que é clamar a Deus e ver a resposta dEle. É como se eu tivesse feito aqui uns 21 tipos de orações, e um espaço curto de menos de 3 dias, Deus respondeu 2 delas. Mas sabe o que é responder assim, ó, no claro? Porque Deus responde oração. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Pastor Fábio, o que mais tem a respeito do poder da oração? A oração, ela costuma mudar alguns decretos. A oração, ela pode de repente mudar algo que já foi decretado, até pelo próprio Deus. Aí vai entrar um pouquinho em confronto aqui, igual foi domingo, né? Se tiver teólogo aqui. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Deus se arrepende? Deus se arrepende? Nós estamos falando de Bíblia. A Bíblia diz que Ele não se arrepende, né? A oração pode mudar alguma coisa, meus irmãos? Pode.
A Bíblia vai dizer que Deus, Ele fala para Isaías, e até o palácio, e até o rei Ezequias, e dizer para ele: você vai morrer, e você não vai viver. 2 Reis, capítulo número 20. Você vai morrer, tu morrerás e não viverás. A palavra do Senhor disse que Isaías vira as costas e vai embora. O que o rei Ezequias faz? Deus falou Meu Deus, eu estou sozinho aqui hoje. Deus falou e Deus falou que Ezequias ia morrer. Mas Ezequias, ele vira para a parede, e a Bíblia diz que ele começa a orar. E ele começa a orar, e ele começa a falar com Deus, e as lágrimas começam a descer, e ele começa a uma mistura. A Bíblia vai dizer oração, e eu vejo no meio da oração do rei Ezequias súplica, porque na oração ele começa a dizer: lembra-te, Senhor, como eu andei retamente na tua presença. Lembra-te, Senhor, como eu organizei a tua casa que estava toda bagunçada. O Senhor lembra. E ali, aquilo que iria trazer a morte na vida do rei Ezequias já estava impregnado nele, que todos sabem o que é, que eram tumores. Ezequias começa a orar a Deus, virado para a parede, as lágrimas descendo, e ele orando, e ele suplicando ao Deus Todo-Poderoso. O que Deus faz? Ô Isaías, olha que resposta rápida. Depois de uma oração, isso não foi no outro dia, não, no mesmo dia, a Bíblia diz que ele estava na entrada. A palavra do Senhor diz que ele disse: ô Isaías, volta até o rei Ezequias e diga para ele: tu não morrerás, mas viverás. Tu não morrerás, mas viverás. Pastor Fábio, Deus arrependeu? Não, Deus não arrependeu, porque o poder da vida e da morte está nas mãos dele. Ele não arrependeu. É tanto que ele vai dizer: diga para ele que ele vai ter mais 15 anos de vida. Deus não arrependeu, porque mais para frente Deus o levou da mesma forma. Mas eu quero que você entenda uma coisa: nada está perdido, nada foge do controle de Deus. Eu vou repetir isso aqui: nada tem o poder de abalar sua fé, nada tem o poder de fazer você abaixar sua cabeça. Nossa, mas foi Deus usou do profeta, e daí? O profeta dos profetas estão com os ouvidos abertos para ouvir o seu clamor. O profeta dos profetas está com os olhos abertos, esperando uma reação sua diante do que você está vivendo, diante daquele diagnóstico que veio e falou: você vai morrer e não vai viver. Peraí, quem falou? Foi Deus? Foi. Mesmo que foi Deus, eu vou orar a Ele, porque Ele me deu vida, é Ele quem vai tirar a vida. Eu vou orar a esse Deus e vou pedir a Ele e vou falar com Ele, porque eu creio que Ele não arrepende daquilo que Ele decreta, mas eu creio que a misericórdia dEle é a causa de nós não sermos consumidos. Eu creio no poder da oração. Eu creio que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que eu possa pedir, daquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Eu creio que Ele pode fazer. Eu creio que Ele pode fazer. Eu creio que Ele pode fazer. 2 Crônicas 7,14, a palavra do Senhor disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, invocar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não há nada impossível para Deus.
Não há nada impossível para Deus. É por isso, meus irmãos, que eu fico olhando hoje para a nossa nação. Eu fico olhando hoje para tudo que está acontecendo. Pelo amor de Deus, está parecendo até um filme de ficção, um negócio bem de doido. Agora até o homem mais rico do mundo, abaixo de Deus, né? Elon Musk, agora está ali, declarando, né, com Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, um homem que está se achando a última bocada, a última bolacha do pacote, um homem que está fazendo, acontecendo, está naquela briga entre os dois. E quem sabe muitos ficam assim: pois é, se fosse outro presidente não estava assim, se fosse assim não estava assim, se fosse assim não estava assim. Peraí, deixa eu dizer para você uma coisa, levanta a mão direita para o céu. Olha, você tem que estar focado na palavra de Deus. Você tem que estar focado na instrução que está sendo dada para você aqui hoje. Se você suplicar, se você orar, se você interceder, se você fazer ação de graça ao Deus Todo-Poderoso, pela nossa nação, pelos reis, pelos governantes, aleluia, pelos prefeitos, pelos deputados, se você orar a Deus, Ele tem o poder de mudar a situação. Pastor Fábio, mas quem é maior do que o STF? Dizem que o Senado mas o Senado também está comprado. Como é que nós vamos fazer? Aí o Senado precisa ali também vai os deputados sentar alguma coisa, o Senado barra, depois o Senado barra, aí vai a Câmara dos Deputados, vira aquele birimbau danado, o STF vai lá com uma canetada. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos aqui para orar, para clamar a Deus pela nossa nação, por esses homens. Mas nós não clamamos, nós não buscamos esse recurso, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal, nem no STF. Nós buscamos esse recurso, o povo que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, o povo que carrega na sua vida o sede cristão. Esse povo está aqui. O sede cristão, ele recorre ao STC, ao Supremo Tribunal Celestial. Era para você ter dado um brado de glória. Oh, aleluia! Porque lá, meu irmão, se Jeová, que é o juiz dos juízes, bater o martelo, agindo eu, quem vai impedir? Quem vai impedir? Se Deus quiser, um sopro, Ele tira a vida. Se Deus quiser, um sopro, até porque a Bíblia tem diz: aquele que se exalta, ele humilha, meu irmão. Aquele que exalta demais, ele abate. Mas sabe o que eu vejo, minha pastora Magalhães, meu pastor Milton? Sabe o que eu vejo, meus irmãos? A igreja está orando pouco. A igreja está suplicando pouco. A igreja está intercedendo pouco. Me ajuda só um pouquinho aqui, Aline. A igreja está fazendo muito pouca ação de graça. Muito pouco. Você já aprendeu o que é suplicar? Você já aprendeu o que é orar? É excelente. Hoje é o culto do clamor. Aleluia. Toda quinta-feira aqui nós clamamos, nós oramos a Deus, nós suplicamos a Ele. Você também tem a oportunidade, temos aqui também a terça da intercessão. Então essa igreja tem todo esse conjunto. Aqui tem súplica, tem oração, tem intercessão, tem ações de graça. A intercessão, o que é a intercessão? Se colocar no lugar do outro, ser intermediário no lugar de alguém, pagar o preço pela vida de alguém. Hoje ela não está aqui, queria que ela estivesse. Uma obreira dessa casa, domingo, eu a cumprimentei, ela disse, eu falei, está tudo na bênção, na vitória. Ela disse, pastor, eu estou aqui, nossa, não estou aguentando, mas foi o que está acontecendo? Muita luta, muita retaliação.
Eu falei, é sinal, você está orando muito, é retaliação demais que o senhor fala. É muita gente que pede para entrar, a gente entra em muita guerra dos outros. É uma irmã intercessora. O intercessor ele tem que entender, primeiro, que ele carrega um dom, essa chamada. Vou repetir isso aqui. Você consegue discernir quando a pessoa é intercessor e quando a pessoa é uma pessoa de oração. É diferente a forma que ele expressa, que ele ora. E o intercessor ele tem que entender que eles têm que estar debaixo de jejum, de consagração, de Bíblia. Tem que estar buscando forte. Por quê? Porque você se coloca no lugar do outro. Você paga um preço para ver a vitória na vida do outro. E isso não é para qualquer um. Eu posso aqui orar pela sua vida. Eu posso aqui fazer uma súplica até a Deus. Porque a súplica também, você pode fazer ela, não só a Deus. Aleluia. A súplica também você pode fazer a uma pessoa que tem uma vida, de repente, num patamar melhor, suplicar aquela pessoa por uma ajuda, para que venha ajudar alguém que está necessitado. Você suplica por aquilo, por uma ajuda. Jesus até contou a respeito de uma parábola, na qual a viúva ela suplicou, pedindo ajuda, e aquele juiz ali teve misericórdia dela. Agora, a intercessão é você se colocar no lugar do outro. É você orar a Deus, se colocando no lugar do outro. E muitas das vezes, você pode estar firme, meu irmão, chegar aqui cheio até no tutano. Quando você começa a orar, você sente aquele peso. Quem está vivo da glória. Você sente vômito, vem a dor de cabeça, parece que tomou uma surra. Aí chega em casa, de repente vem uma situação para criar um tumulto lá e você tem que estar atento a tudo. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: você que é o intercessor na casa do Senhor, o seu galardão é grande. Eu vou repetir: você que é o intercessor na casa do Senhor, o seu galardão é muito grande. Eu ouvi essa semana em uma pregação do pastor, e ele deu uma ilustração dizendo que uma certa irmã, ela foi para o céu, o pastor também faleceu, foi também para o céu. Quando chegou lá, Deus pegou a coroa, e tinha uma coroa cheia, muito bonita, adornada, e tinha uma outra que tinha pouquinhas pedrinhas. E aí o pastor falou: com certeza aquela lá toda rodeada, cheia de pedras, é minha. E aquela lá sem pedrinhas é essa irmãzinha lá dentro daquela ovelha. E ela foi coroada com a coroa grandona. Pastor, o que é isso? Então, meus irmãos, Deus, Ele tem um chamado na sua vida. Queira estar aonde Deus te colocou para você fazer. Se o teu dom era intercessão, interceda. Se o dom é para como obreiro, fique como obreiro. É missionário, é missionário. É pastor, é pastor. Evangelista, é evangelista. É levita, é levita. Porque Deus, Ele quer te usar e Ele vai continuar te usando com poder e glória no nome de Jesus Cristo. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você aprenda a suplicar, a orar e a interceder. Saiba você de uma coisa: aqueles que mais precisam da intercessão na igreja são os de linha de frente. Não é só pastor, não. Então, toda vez que você interceder por alguém, interceder também não é só na igreja, não. Sua casa também. Interceder também no monte quando você subir. Apresente a Deus cada departamento, cada ministério da igreja. Porque quando a obra é feita com ordem e decência, ela cresce, o poder de Deus se manifesta com a glória dele. E por último, ações de graça. É um ato de reconhecimento e gratidão a Deus por suas bênçãos e provisões. A pessoa que é grata, a pessoa que sabe agradecer no pouco, Deus coloca ela no muito. A pessoa que sabe agradecer,
a pessoa que vem em um culto como esse e recebe uma palavra como essa e diz: graças a Deus, obrigado, Senhor. Eu preciso suplicar mais, eu preciso orar mais, eu preciso interceder mais, e eu preciso agradecer ao Senhor mais. Como eu disse aqui daquela jovem com câncer, 17 anos, já ali colocado para ela que ela a qualquer momento está partindo daqui, está indo embora, mas ela ali com um sorriso e deixando ali uma palavra de vitória. Que em nome de Jesus Cristo nessa noite você receba essa palavra. Eu queria que você se colocasse de pé no nome do Senhor Jesus Cristo, que você estendesse a sua mão no ato de receber, e que você agora fizesse a sua, quem sabe, súplica ao Senhor agora. Quem sabe o que você precisa fazer nessa noite é uma súplica, não é nenhuma oração, porque tem pessoas que oram e são até atrevidas na sua oração. Ah, se Deus não me der, eu não vou mais na igreja. Se Deus não fizer isso na minha vida, eu não vou mais no culto. Ah, se Deus não fizer isso, parece que Deus não está me ouvindo. Tem pessoas que são arrogantes na sua oração. Quem sabe esse tipo de pessoa está aqui nessa noite hoje, e você não está recebendo da parte de Deus aquilo que Ele tem para você, porque chegou o momento de você agora fazer a súplica. Você entender que você no seu próprio braço não vai fazer nada, mas que na força do Senhor você vai romper, você vai vencer, você vai alcançar, você vai, aleluia, receber aquilo que você tem tanto almejado. Quem sabe nessa noite Deus te trouxe aqui, sabe para quê? Para você ser o intercessor dentro da tua casa, o intercessor pela tua família. Quem sabe tem um membro da tua família, de repente você está orando tanto, mais tanto, mais tanto, ora para o irmão da igreja, ora ali para o outro, ora para o vizinho, coloca o outro, mas quem sabe você está esquecendo da sua própria família, e não é aquela oração objetiva, não, Deus salva a minha família, não. Quem sabe você está precisando interceder pela tua família, pegar aquele teu irmão que não quer nada com Jesus, que está na droga, que está na bebida, que está na cachaça, e pagar um preço pela vida dele, e dizer: eu não aceito isso na vida do meu irmão, eu não aceito isso na vida da minha irmã, eu carrego uma promessa dentro de mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas de repente você ajuda todo mundo lá fora, mas dentro da sua própria casa tem um lá morrendo a língua, tem um lá apodrecendo. Deus nessa noite trouxe aqui para balanço. Deus nessa noite trouxe aqui para que você entenda que o Espírito Santo é o mesmo, que Ele tem o poder de transformar a vida de você e da tua casa. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje, não é nem para você pedir, porque você já pediu demais. Você já pediu demais, já pediu demais, já pediu demais, já pediu demais. Sabe o que virou a sua oração? Vãs repetições. Deus não nem aceita mais. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje para você e agora ter um momento de ações de graça com Ele, de ser grato a Ele. Eu estou dizendo em Deus aqui, eu vou terminar, mas eu estou dizendo em Deus. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje para você ser grato a Deus. Ser grato porque você ainda não tem sua casa própria, mas não tem faltado dinheiro para aluguel. Ser grato porque você, de repente, não está assim com a tua saúde 100%, mas você ainda está de pé, você ainda pode comer com as próprias mãos, você não está precisando de ninguém para te dar um banho. Eu estou dizendo em Deus aqui. Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje para você ter um culto, um momento de ação de graças com Ele. Quem sabe hoje você não tem aquele carro que você sonhou, mas não te falta um dinheiro para pegar o Uber, não te falta um dinheiro para você pegar um ônibus, não te falta um dinheiro, meu irmão, até mesmo, olha que forte isso aqui, não está te faltando as pernas para você andar.
Deixa eu te dizer uma coisa. Cadê aquele fundo ali? Não apareceu até agora. Deixa eu te dizer uma coisa. Estenda sua mão no ato de receber. Deus te trouxe aqui hoje. Alguns para suplicar, outros para orar, outros para interceder e outros para um momento de ações de graça. Eu vou te dar aí agora 5 minutos para você falar com Deus. Eu vou te dar 5 minutos para você falar com Deus. Eu estou dizendo em Deus aqui nesse altar. Se você fizer da forma que o homem de Deus está te instruindo agora nesse altar, porque eu não falo de mim, mas do Espírito Santo, se prepare para no próximo culto você subir nesse altar e dar o teu testemunho. Eu vou repetir. Faça da forma que Deus está falando agora nesse altar para a sua vida. Eu já podia terminar o culto aqui, já terminado a bênção apostólica. Deus abençoe, boa noite a todos. Mas eu continuo aqui na direção do Espírito Santo de Deus para dizer: o meu propósito, o meu objetivo nessa casa é sempre subir aqui e entregar aquilo que Deus tem para você. Um preço foi pago. Eu quero ver você, meu irmão, aleluia, o maior empresário dessa igreja. Eu quero ver você, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, com o esposo. Eu quero ver você, meu irmão, como esposa. Eu quero você andando nessa terra mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Eu quero olhar para você e não quero ver você de cabeça baixa aqui na igreja, não. Todo culto chorando, lastimando, não. Eu quero ver você cheio do Espírito Santo, falando em línguas estranhas. Eu quero ver você nesse culto avivado. Eu quero ver você andando no meio dessa igreja, sabateando no mistério, pulando no mistério, falando em línguas estranhas, entregando o recado de Deus, porque Deus te chamou para profeta, Deus te chamou para pregador, Deus te chamou para levita, Deus te chamou para intercessor. Eu quero ver você sair do teu lugar e falando: eu sou intercessor nessa casa. Sair do seu lugar e indo até onde Deus tem te tocado. Deus tem falado: vai lá e ora por ele, vai lá e ora por ela, vai lá e clama, vai lá e intercede por ele, porque eu vou mudar a vida dela hoje, eu vou mudar a vida dele hoje. Deus, ele quer fazer algo extraordinário nessa igreja, mas nós temos que nos alinhar dentro da palavra de Deus, nos alinhar nos princípios da palavra. Como que o Senhor quer que eu ore, como que o Senhor quer que eu fale, como que o Senhor quer que eu ande, como que o Senhor quer que eu articule, como que o Senhor quer que eu ministre a tua palavra, como o Senhor quer que eu seja, o que precisa ser tirado da minha vida, o que precisa ser colocado. Vem humildade na minha vida, pelo amor de Deus. Eu quero ser humilde para ouvir, eu quero ser humilde para absorver os conselhos, eu quero ser humilde, porque aquele que se humilha, Deus exalta. E Deus nesta noite te trouxe aqui, me trouxe aqui, para nós nos alinharmos diante dele e da presença dele. Com as suas mãos no ato de receber, comece a falar com Deus aí agora. Só temos mais 3 minutos. É o suficiente para você entregar para Deus, para você falar com Deus. Se é súplica eu não sei, se é uma oração eu não sei, se é uma intercessão eu não sei, se é uma ação de graça eu não sei, mas coloca aí agora diante de Deus, porque você vai falar agora para o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Diga para Ele aí agora, diga para Ele, seja sincero para Ele. Fala: Deus, olha a minha situação, Deus, eu não aceito mais isso da minha vida, tenha misericórdia da minha vida. Olha a minha idade, olha quantos anos eu estou, olha como a minha vida está. Eu tenho que avançar, eu tenho que ir para frente, eu tenho que romper. Fala com Deus, meu irmão. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre, se usar. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é na tua vida. Não aceite na sua vida derrota ou fracasso, mas aceite ser lapidado, ser encaixado no centro da vontade de Deus, para viver o sobrenatural, para viver algo novo na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Grandioso Deus, eterno e soberano Pai, ó Deus, diante da tua presença,
debaixo da tua graça, da unção, da autoridade que sobre mim foi derramada um dia. Ó Deus, debaixo de toda a humildade, de todo o temor, de todo o amor, eu oro agora, ó Pai, pela vida dos meus irmãos. Ó Deus, eu intercedo agora por cada um, eu suplico ao Senhor, ó Deus, e peço a Ti a tua misericórdia. Aqueles, ó Pai, que entraram aqui hoje, estão sem força até para falar com o Senhor, estão sem força para abrir a boca, estão sem força até para agradecer. Tenha misericórdia deste povo, ó Pai, tenha misericórdia, porque se esse homem soubesse o glória a Deus que ele vai dar e o diabo vai cair por terra, se essa mulher soubesse o glória a Deus que ela vai dar e o diabo vai cair por terra, às vezes não vai ser nenhuma oração extensa, nem um grito, mas vai ser um glória a Deus para o diabo cair por terra, para o inimigo dele, para o inimigo dela saber que maior é o que está na vida dele, maior é o que está na vida dela, do que tudo aquilo que está lá fora. Deus, o Senhor me chamou para um propósito, o Senhor me chamou, ó Pai, debaixo de um propósito, de uma ordem. A ordem é de abençoar, a ordem é de declarar, ó Deus, o poder do Senhor, a salvação, a libertação. Eu estendo a minha mão e declaro: igreja, se tu uma bênção. Todos que entraram aqui nessa noite sejam renovados, sejam restaurados, sejam cheios do Espírito Santo. Aonde havia tristeza, não vai haver mais. Aonde estava a preguiça, não vai ter mais. Aonde estava o cansaço físico, o cansaço mental, não vai ter mais. Aonde estava a depressão, não vai ter mais, porque Jesus te liberta agora, Jesus te restaura agora. Que o sangue de Jesus agora desça do alto da tua cabeça, plano nos teus pés. Aonde havia um pecado, não vai haver mais, porque Jesus te liberta agora, Jesus te restaura agora, Jesus entra agora na tua saúde, Jesus agora, Ele faz o sobrenatural acontecer na tua vida. Aonde havia miséria, que haja prosperidade em nome de Jesus. Aonde havia escassez, que haja abundância em nome de Jesus. E que essa palavra, essa semente que foi semeada, multiplique e germine na sua vida a 30, a 60 e a 100 por um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão mais alto que você puder e aplauda a Jesus. Glorifica o santo nome dele e receba a bênção do Senhor na sua vida. Creia, saiba que maior é o Deus que você serve do que tudo aquilo que está lá fora. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas o teu Deus está de pé no trono, olhando e sondando o teu coração. Não esqueça, suplique ao Senhor, ore ao Senhor, interceda e sempre tenha nos teus lábios ações de graça a esse Deus Todo-Poderoso, que o sobrenatural vai acontecer na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Um convite aqui para toda a igreja. Sábado agora, a partir das 19 horas, nós vamos ter aqui o culto de jovens. Amém? Quem aqui é jovem? Todos estão convidados a estar aqui conosco. Amém? É um convite do evangelista Leonardo para toda a igreja. Amém? É um culto que tem como título culto de jovens, porque vai estar na direção dos jovens. Mas toda a igreja está convidada a estar aqui conosco para louvarmos, adorarmos e bendizer.